Hoje a gente vai mergulhar a fundo e mapear de forma lógica as consequências reais de uma descoberta de vida extraterrestre. E olha, não estamos falando de ficção científica aqui de jeito nenhum. A ideia é olhar para dados crus, protocolos rigorosos e projeções econômicas muito concretas. Vamos entender juntos o verdadeiro efeito cascata que o primeiro contato teria em absolutamente todas as esferas da nossa civilização. Mas antes da gente esmiuçar esses dados, surge uma provocação inevitável. Talvez a pergunta existencial mais profunda da humanidade. Afinal, a humanidade está realmente pronta para o contato? Encontrar vida fora da Terra traria um choque ontológico, um choque de realidade sem precedentes. Para entender se as nossas estruturas atuais aguentariam o tranco, a gente precisa analisar como o mundo funciona hoje. E para destrinchar isso, o roteiro da nossa análise passa por 4 pontos essenciais. Primeiro, o protocolo da descoberta. Depois, o choque na sociedade. Em terceiro, o impacto na economia. E, por fim, ética e o grande filtro. Vamos lá? Começando pela parte 1, o protocolo da descoberta. O verdadeiro epicentro científico do primeiro contato. A boa notícia no meio de tudo isso é que a comunidade científica não vai improvisar. Existem protocolos incrivelmente detalhados para o caso de um sinal alienígena ser recebido. Funciona assim. No primeiro minuto após a detecção, a regra número 1 é não causar pânico com alarme falso. Nas primeiras 12 horas, telescópios do mundo inteiro já começam a fazer uma verificação cruzada. No primeiro dia, as autoridades globais são avisadas. Agora a etapa 4 é simplesmente fantástica. Em exatos 24 dias, que aliás é o tempo certinho de uma órbita do Sol no Equador, a origem e a órbita do sinal estariam totalmente rastreadas. Ou seja, em menos de um mês, a gente já teria o endereço cósmico exato de quem mandou a mensagem. E como é que a ciência comunica um negócio dessa magnitude sem causar histeria coletiva? É aí que entra a escala Rio. Pense nela como se fosse a escala Richter, usada para terremotos, mas nesse caso adotada pelo Comitê Permanente do SETI. Ela vai de 0 a 10 e não avalia só o tamanho do impacto da descoberta na sociedade, mas principalmente a credibilidade da evidência. É a ferramenta perfeita para garantir que a gente lide com o evento usando dados objetivos e focando na ciência real, deixando as teorias da conspiração de lado. O que nos leva direto para a parte 2, o choque na sociedade. A nossa prontidão, tanto governamental quanto religiosa. É fascinante observar a ansiedade histórica dos governos sobre esse tema. Dá uma olhada nessa citação de um relatório de 1960. A NASA pediu para a instituição Brookings analisar as implicações da exploração espacial e o documento levantou um ponto pesadíssimo. Eles disseram com todas as letras que confirmar vida inteligente poderia desestabilizar os valores públicos de tal forma que os líderes precisariam considerar seriamente se deveriam ou não esconder essa informação. Não é roteiro de cinema, é um documento oficial de política pública americana morrendo de medo de um colapso na ordem social. E por que esse medo todo de desestabilização? Bom, grande parte da nossa sociedade se apoia em estruturas de crença. O astrônomo David Weintraub fez um levantamento muito interessante sobre isso, mostrando que a prontidão para aceitar vida extraterrestre varia absurdamente de acordo com a religião. Os números mostram que 55% dos ateus acreditam em ETs, mas esse número cai para 44% entre muçulmanos, 36% entre hindus, 32% entre cristãos e despenca para apenas 3% entre judeus. Nossa visão do universo está amarrada à nossa cosmologia religiosa, o que quer dizer que o baque inicial do contato seria sentido de formas completamente diferentes ao redor do mundo. Com isso, as religiões seriam forçadas a adaptar suas teologias, e não seria nada fácil. A Igreja Católica, por exemplo, teria que quebrar a cabeça debatendo o pecado original. Será que seres de outro planeta também precisam de salvação? Já no lado protestante, alguns teólogos, como Paul Tillich, já defenderam no passado que a salvação seria universal, mas com planos diferentes para cada mundo. Em compensação, religiões asiáticas, como o budismo e o hinduísmo, passariam por isso com pouquíssimo atrito.
já que a cosmologia deles já abraça a ideia de milhares de mundos habitados há séculos. Vamos agora para a parte 3, o impacto na economia, o verdadeiro pânico no mercado e as mudanças de paradigma. Analistas de segurança financeira, como a ex-analista sênior do Banco da Inglaterra, Ellen McCall, usam uma expressão perfeita para isso: choque ontológico. É só imaginar a confirmação de que existe inteligência avançada lá fora com tecnologias que nós nem conseguimos compreender. Os pilares do nosso mercado caem por terra. De repente, todos os nossos modelos de geração de energia e transporte parecem totalmente obsoletos da noite para o dia. E como a gente sabe muito bem, o mercado financeiro abomina qualquer tipo de incerteza. O resultado disso, um caos financeiro imediato. Teríamos uma reavaliação massiva de ativos em escala global. As ações de empresas de combustíveis fósseis ou da indústria aeroespacial tradicional simplesmente derreteriam com a mera possibilidade de uma nova tecnologia alienígena de energia. Isso geraria uma fuga de capitais brutal e uma volatilidade sem precedentes. Basicamente um reordenamento econômico instantâneo. E no meio desse furacão todo surge a grande pergunta: o que os bancos centrais fariam? O papel normal deles de controlar a inflação viraria detalhe. Especialistas apontam que instituições financeiras gigantes teriam que gerenciar uma crise de confiança muito pior do que a de 2008 ou da pandemia recente. Eles teriam que tomar decisões críticas do escuro, baseados em um fenômeno que simplesmente não tem nenhum precedente histórico. E olhando um pouco mais para frente, o que acontece no longo prazo? Os governos precisariam mudar a alotação dos seus orçamentos drasticamente. Os relatórios indicam que seria necessário uma montanha de dinheiro para serviços de saúde mental, porque a crise psicológica global seria gigantesca. Ao mesmo tempo, o nosso comportamento de consumo mudaria de forma radical, dando a largada para uma nova e alucinante corrida global por inovação científica e tecnológica, numa tentativa desesperada de alcançar o nível dessas novas inteligências. Chegamos então à parte 4, ética e o grande filtro, o significado existencial e filosófico de tudo isso. Com a descoberta confirmada, a humanidade precisaria calibrar urgente a sua bússola moral, um campo que a pesquisadora Alison Brady chama de astroética. A gente passa a ter uma responsabilidade ética imensa. Precisaríamos de protocolos extremamente rígidos de proteção planetária, para garantir que não contaminemos biologicamente outros ecossistemas. E mais, se encontrarmos vida, quais os direitos desses seres? O nosso respeito à vida teria que ser literalmente universal, transcendendo nosso planetinha azul. Toda essa nossa discussão esbarra de frente com um dos maiores mistérios da ciência moderna, o famoso paradoxo de Fermi. Pensemos bem, o universo é vasto, tem incontáveis planetas, e a vida deveria ser estatisticamente provável. Então, por que tudo lá fora parece tão morto e silencioso? Se não vemos megaestruturas ou sinais óbvios de colonização, tem que existir alguma explicação física ou estatística muito forte para justificar essa ausência de contato. Uma das respostas mais famosas para esse silêncio é a teoria do grande filtro, proposta pelo economista Robin Hanson. A ideia dele é que, em algum momento da escala evolutiva, que vai de um planeta habitável até uma civilização colonizadora espacial, existe uma barreira gigantesca, quase impossível de ultrapassar. A grande dúvida que tira o sono de muita gente é: onde está esse filtro? Ele ficou no nosso passado biológico, quando a vida celular virou vida complexa? Ou será que esse filtro de autodestruição tecnológica ainda está nos aguardando no futuro? O que nos traz a conclusão mais arrepiante de toda essa análise. Se a humanidade olhar para Marte ou para uma lua distante e encontrar formas de vida simples facilmente, isso seria, na verdade, uma notícia terrível. Porque isso provaria que os primeiros passos da vida são fáceis e que o grande filtro ainda está no nosso futuro. Significaria que várias civilizações chegam ao nosso nível, mas acabam sendo exterminadas por alguma força logo depois. Pensando por esse lado sombrio, talvez seja melhor mesmo que o universo continue silencioso. Afinal, a nossa solidão cósmica pode ser a maior prova de que nós já sobrevivemos ao pior.
Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação fundamentada com a gente e até a próxima.